Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje, eu quero tratar com os senhores a respeito de um julgado recente do STJ que versa sobre processo civil e direito administrativo, um procedimento especial que é regido por normas do direito administrativo à ação de desapropriação. Estou falando do recurso especial 1.930.735 do Tocantins. Então, RESP 1930735 Tocantins, como de costume. Aqui na descrição do julgado eu vou tentar trazer, se já disponibilizada, a ementa, e se não disponibilizada eu tento fazer um resumo do julgado para vocês. Nós tivemos uma ação de desapropriação proposta por um município. Ele publicou lá o decreto determinando como sendo de utilidade pública um certo imóvel e tentou realizar o acordo extrajudicial com o jurisdicionado, com o administrado, proprietário do imóvel. Não foi possível. É muito comum que o proprietário não aceite o valor do laudo da municipalidade e foi proposta a correspondente ação de desapropriação daquele imóvel. Ao se distribuir a petição inicial, o juiz determinou a emenda da petição inicial por desrespeitar um requisito, que é justamente o cerne da questão. O município acabou não atendendo à determinação de emenda para trazer aquele requisito, e o juiz, lá com base no 321, parágrafo único, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ter inadmitido a petição inicial. Foram interpostos os recursos e a questão chegou até o STJ. Então, gira em torno da ação de desapropriação, que é disciplinada pelo Decreto-Lei 3365 de 41, tem lá a previsão constitucional e os requisitos da petição inicial. Muito que bem, os senhores sabem que um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo é a regularidade formal da demanda, que a demanda seja regularmente, observe as regularidades formais. O instrumento que materializa a demanda é a petição inicial. Ao falar em requisitos formais da demanda, está diretamente relacionado aos requisitos da petição inicial. Os requisitos da petição inicial, no Código de Processo Civil, estão disciplinados no artigo 319. Vai falar lá, tem que indicar o juiz da causa, o juiz competente, o juízo competente para a causa, qualificar as partes, apresentar a causa de pedido, formular o pedido imediato e imediato, apresentar o valor da causa, dizer se tem interesse na audiência de preliminar de autocomposição, indicar as provas que pretende produzir. São os incisos do artigo 319. Mas esse rol, aqui que está a questão, esse rol é exemplificativo. É possível que, em alguns casos, exijam-se outros requisitos. O 320, por exemplo, vai exigir documentos que sejam indispensáveis ao julgamento do mérito. Isso já é aqui já tem um ponto de contato com a nossa causa aqui, além de outras. Por exemplo, a certidão de casamento é indispensável para divórcio. O juiz, para julgar divórcio, o primeiro passo, um antecedente lógico, é saber se realmente há um casamento. O divórcio é a extinção do vínculo matrimonial. É necessário que se comprove o vínculo matrimonial desde logo. Esse é o artigo 320. Vai ter um ponto de contato aqui com o que nos interessa diretamente nessa ação. E o 321, que prevê a emenda da petição inicial, ele tem também um indício no sentido de que pode determinar a emenda da petição inicial quando houver alguma omissão que dificulte a compreensão do pedido formulado. Então, quanto à petição inicial, essas as considerações que eu queria fazer com os senhores. Muito que bem. Na Constituição Federal,
nós temos a previsão da desapropriação no artigo 182, parágrafo 3º, propriamente dito. O 182 prevê que incumbe aos municípios, a execução da política urbana para fins de ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e para a garantia do bem-estar dos seus habitantes. E nesse contexto de ordenar a vida na cidade, é possível que, como uma das medidas, diz o parágrafo 3º, que se implemente as desapropriações de imóveis. E no parágrafo 3º exige-se a prévia e justa indenização em dinheiro. Então, a desapropriação é uma intervenção do Estado na propriedade e consiste num procedimento administrativo por meio do qual o poder público transfere para si, intervém na propriedade para tomar para si, de modo compulsório, a propriedade de um bem pertencente a terceiro por ter decretado a utilidade pública, a necessidade pública ou o interesse social, tendo a necessidade, portanto, de pagar a indenização previamente e em dinheiro. O que acontecia mais frequentemente? Os entes, que não é apenas o município que pode desapropriar, os entes federativos decretavam a utilidade pública, a necessidade pública, o interesse social, até iniciavam o procedimento de desapropriação, mas não averbavam, não separavam a quantia para fins de justa e prévia indenização. De modo que, ao fim e ao cabo, não tinha, muitas vezes, dinheiro suficiente para pagar, para compensar as desapropriações aos antigos proprietários. E é um requisito constitucional da desapropriação. Aí, em 2000, foi editada a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. E nesta lei complementar, nós temos a exigência de uma dotação orçamentária prévia. É o que se encontra no artigo 16, especificamente no parágrafo 4º, inciso 2º. Então aqui eu vou me permitir ler com os senhores o artigo 16. Caput, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de... Então, isso aqui é uma ação do ente público que vai acarretar aumento de despesa e ele vai ter que indenizar previamente, justo e previamente, o antigo proprietário. O que tem que ter? Inciso 1º, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Então, no exercício da desapropriação e nos dois subsequentes, o impacto orçamentário financeiro daquela medida. E a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com as leis de diretrizes orçamentárias, os instrumentos do direito financeiro. Então, que aquela desapropriação está contemplada na lei orçamentária anual, na LOA, e que é compatível com o PPA, plano plurianual, e a LDO, lei de diretrizes orçamentárias. Então, qualquer medida que impacte aumento nas despesas deve ser acompanhada dessas duas medidas, a estimativa e a declaração do ordenador. Aí, parágrafo 4. As normas do caput, essas duas, constituem condição prévia para, inciso 2º, desapropriação de imóveis urbanos, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição Federal. Então vejam, aqui nós temos um requisito específico da petição inicial. A petição inicial da ação de desapropriação deve vir acompanhada desse documento, a estimativa do impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesas da compatibilidade com a LDO, a PPA e a LOA. Então vejam como é que o 319 do CPC tem um rol exemplificativo. O 320 já indica que, em alguns casos, ainda que mais regra, não é regra geral, mais excepcionais, é possível se exigir documentos. Nesse caso, o juiz exigiu o documento e o que disse o STJ? Com razão.
Artigo 16, parágrafo 4º, inciso 2º da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, nesse caso da ação de desapropriação. Então nós temos o Decreto-Lei 3365 de 41, que é a norma que trata do procedimento da ação de desapropriação. Nós temos a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, e de modo subsidiário aplica-se naturalmente o CPC. Então, como é que foi a conclusão desse julgado? Vou pegar aqui nas palavras do julgado. Para cumprimento dos requisitos arrolados no artigo 16 caput, incisos 1º e 2º, e parágrafo 2º, e parágrafo 4º, inciso 2º da LRF, é necessário instruir a petição inicial da execução expropriatória de imóveis com a estimativa do impacto orçamentário financeiro e apresentar declaração a respeito da compatibilidade das despesas necessárias ao pagamento das indenizações ao disposto no Plano Plurianual, PPA, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na LOA, Lei Orçamentária Anual. Beleza? Então, um julgado recente agora, ele é de final de fevereiro de 23. Então, RESP 1930735 Tocantins, primeira turma, relatora ministra Regina Helena Costa, julgado em 28 de fevereiro de 2023. Essa dobradinha aí, processo civil, direito administrativo, ok? Então, pessoal, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.